Decisões programadas fazem parte do conjunto de soluções da organização. Resolvem problemas que já foram enfrentados antes e que se comportam sempre da mesma maneira. Não é necessário, nesses casos, fazer diagnósticos para criar alternativas. Por exemplo, que aí foi isso que eu pedi, que vocês se focassem nos exemplos. O limite de crédito do cheque especial funciona como um empréstimo automático. Quando o cliente usa o crédito imediatamente, entra em ação a regra de decisão. Os juros começam a ser cobrados. Não é necessário o cliente ir ao banco, pedir um empréstimo e ter seu caso analisado. O procedimento já está pronto para funcionar. Perfeito. Fiz um desse semana passada, no aplicativo do Bradesco. Já estava lá. Né? Então, as decisões não programadas são preparadas uma a uma para cada problema que as soluções padronizadas não conseguem resolver. São as situações novas que a organização está enfrentando pela primeira vez e admitem diferentes formas de serem resolvidas, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Situações desse tipo precisam de um processo de análise desde o entendimento do problema até a tomada de uma decisão. Por exemplo, uma companhia está endividada, vendendo pouco e enfrentando a concorrência feroz. Uma solução é proposta, reduzir o número de empregados para baixar os custos, mas os sindicatos são contrários. Essa situação é inédita e exige um processo original de solução de problemas e tomada de decisão. Ou seja, gente, vocês compreenderam, tá certo? O principal para se tomar esse tipo de decisão, né? Que a não programada são coisas operacionais, rotineiras, simples, né? São as mais comuns, e as não programadas, né? São as inusitadas, pouco frequentes, tá certo? E discorrendo aqui, a gente viu que muita gente colocou aqui os exemplos, né? Então, assim, o pessoal tá de parabéns, tá? Eu já li algumas, tô lendo as outras, mas, assim, a grande maioria se deteve realmente nos exemplos, conforme a minha solicitação, tá certo? Então, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos dar continuidade ao tópico da nossa unidade 1, tá? Que é o que eu falei agora há pouco. A gente vai estar falando de certeza, risco e incerteza, tá certo? Olha, gente, quando precisa tomar uma decisão, né? Quando a gente precisa tomar uma decisão, mesmo sendo pensada, analisada, seguindo todas aquelas sequenciazinhas que a gente viu na aula passada, a gente ainda corre um risco, não corre? Corre. Por quê? Você não sabe o que é que vai acontecer, não é? Imagine quando a gente não tem a certeza. Se quando a gente tem a certeza, corre o risco, imagine quando não tem a certeza, a incerteza. Aí é que você corre o risco mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui os slides aqui. Esses slides já tá no AVA, tá certo? No AVA de cada um. Deixa eu só colocar aqui, só um instante. Já abri. Oh, que feedback legal! A colega colocou aqui, né? Não vou mentir, sua aula para mim está sendo mais animada, porque nas outras vontade de dormir. Gente, é um desafio a gente dar essas aulas virtuais, entendeu? Mas que bom, eu gosto de ver esses feedbacks. E assim, eu procuro dinamizar de uma forma, né? Por quê? Porque é um conteúdo muito, muito técnico, muito teórico, tá? Então, realmente fica assim, difícil, mas que bom que vocês não estão dormindo na minha aula, né? Não durmam, não durmam. Já já vou colocar umas músicas aqui para acordar vocês, tá certo? Gente, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Para mim não apareceu aqui. Não apareceu. Ainda não. Peraí, vamos ver por que esse danado não está aparecendo, né? Peraí, saber o que está acontecendo? Vamos ver aqui.
Eu acho que agora vai, tá abrindo aqui. O Ramon botou aqui uma carinha de sono. Ramon, acorda. Gente, eu fico dando aula e fecho a porta do quarto, sabe? Só que o meu cachorrinho é acostumado, é quem manda aqui em casa, né? Acostumado, a porta tá sempre aberta, e quando ele vê essa porta fechada, ele fica gemendo, chorando. Aí meu marido agora foi ali só rapidamente e abriu. Aí ele fica paradinho aqui olhando para mim, como quem diz assim, né? Tá conversando com quem? Mas ele fica bem quietinho aqui. Pronto, estão conseguindo visualizar, gente, agora? Então, Sim. Pronto, só vou dar uma avançada aqui, porque a gente já viu boa parte desses slides, tá? Vou colocar aqui pelo que a gente vai estar vendo a partir de hoje. Deixa eu ver aqui. Decisões programadas. A gente viu na aula passada, vamos ver aqui. Pronto, perfeito. Muito bem, né? Vamos agora começar no nosso tema da aula de hoje, né? Então, gente, toda tomada de decisão, ela requer uma análise, tá certo? Por quê? A gente tem visto ao longo das nossas aulas o quanto é complexo tomar uma decisão dependendo do tipo que ela venha a ser. Mas, mesmo assim, essas decisões, elas precisam ser ponderadas, ter o seu contexto analisado, para quê? Para que a gente não faça tolice, né? Para que a gente não faça besteira, tá certo? Então, para que a gente não corra esse risco de tá agindo de forma precipitada, a gente precisa ter o quê? As informações, tá certo? As informações suficientes e claras. Lembra que eu falei que a gente tem que tomar cuidado e saber a procedência delas, exatamente nesse momento de fake news que a gente se encontra, né? Mais um motivo da gente ter certeza da fonte de onde vem essas informações, tá certo? Para que a gente não tome uma decisão precipitada, uma decisão errada, tá? Mas mesmo assim, quando a gente está diante dessas informações, desses fatos, ainda existe um prejuízo. Por quê? Porque a gente corre o risco, tá certo? Porque toda decisão tem um risco, tá? Algumas faz com que essa probabilidade de risco aumente e outras não, tá? Então, é por isso que a gente precisa ter uma informação de qualidade, tá certo? Por quê? Porque vai auxiliar muito no processo para diminuir essa incerteza, tá certo? E vai aumentar a rapidez na tomada de decisão, tá? Então, a informação de qualidade tem algumas características, tá certo? Que devem ser garantidas para que, de fato, auxilie na rapidez e na eficácia da tomada de decisão, né? Como está disponível no momento certo, às vezes você precisa ter o acesso à informação e o sistema trava, ou você não tem acesso àquela informação, tá certo? Você precisa de um relatório gerado por um outro setor, e aquele setor ainda não apresentou, tá certo? Então, assim, a gente precisa ter essas ferramentas para nos auxiliar nas tomadas de decisão futura, né? E o que são essas condições de incerteza? O que é que pode gerar essa incerteza numa tomada de decisão, tá certo? Tá? Ó, uma situação que se configura por existir informações insuficientes. Ô, tá? Cláudio. Oi. Com quem tá falando? Quem fala? Ramon. Oi, Ramon. Boa noite, meu querido. Diga lá. Qual é o número desse slide que você está lendo aí? É o 29. Tá, vou abrir aqui, que eu não abri no Teams, vou abrir aqui no PDF. 29, viu? É o 29, beleza, tá certo? Beleza. Tá. Então, a gente tem situações onde a gente pode ter informação demais, tá certo? Daí a gente precisa saber a natureza delas e a procedência, mas pode ter situações que a gente tenha de menos, tá? Então, assim, em ambas as situações, a gente tem que ter a certeza da procedência e a qualidade da informação, tá? Essas informações, elas podem ser dúbias. Como assim, professora? Ela pode ter diferentes interpretações para quem vai tomar a decisão.
E isso vai inviabilizar a clareza das alternativas, né? Então, a condição de incerteza também traz consigo os riscos, né, inerentes. Olha, se quando você tem a certeza, quando você tem a procedência da informação, quando você sabe que baseado numa decisão anterior, tem mais chance de dar certo que errado, você mesmo assim ainda assume um risco, né? Porque toda decisão você corre um risco. Então, a decisão tomada na condição de incerteza, ela se torna mais difícil de ser operacionalizada, né? Então, tem também aqui uma parte aqui do tópico da apostila, do nosso livro texto que eu grifei, que eu achei interessante, vou ler aqui para vocês, na página 22, tá? Gente, vocês já baixaram isso aqui, esse conteúdo texto que está lá no abo de vocês baixaram no celular, ou baixaram no tablet, ou no computador, para vocês estarem lendo. Se não baixarem, eu peço que vocês baixem, deem uma lida, que é para a gente estar acompanhando, porque as nossas aulas a gente está fazendo com base nesse materialzinho que está lá no ambiente virtual de vocês, né? Então, assim, ó, há uma situação do uso incorreto da informação, ou seja, sua má utilização. Dessa forma, torna-se imprescindível conhecer a informação e saber selecioná-la corretamente, só reforçando o que eu acabei de falar, utilizando-a de maneira eficaz. Essa atitude será a diferença entre uma decisão eficaz e uma decisão equivocada. Muitas vezes, uma decisão mal tomada poderá surtir efeitos negativos incalculáveis, e isso poderá ocorrer com maior facilidade quando as informações forem utilizadas na tomada de decisão de uma maneira equivocada. Ou seja, gente, a gente precisa saber... Gente, só um instante, é meu chefe que está me ligando, só um instantinho. Ei, eu estou dando aula, quando terminar eu posso te retornar? Ok. Então, a gente precisa ter o máximo de certeza possível, tá? Para que o risco assumido não seja tão alto. Ok, gente? Vamos para frente. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Vamos lá. Sim. Não adianta obter uma informação se não souber utilizá-la, né? Por isso é importante conhecer, saber selecionar e utilizá-la de maneira eficaz. Escolher inadequadamente a informação poderá resultar, foi o que eu acabei de ler aqui do parágrafozinho para vocês, efeitos negativos e incalculáveis quando for utilizada na tomada de decisão. Vamos lá. Análise das alternativas, para a gente poder escolher uma alternativa mais eficaz, né? Além de ser necessário identificar claramente qual é o problema, deve-se ter em mãos informações de qualidade. Nesse ambiente de fake news que a gente se encontra, ontem mesmo, bom que a gente já está assim, tão acostumado com esse tipo de coisa, eu não sei se vocês, meninas, receberam uma mensagem de que o Boticário estava dando máscara. Não sei se vocês receberam isso no WhatsApp de vocês, eu recebi de umas 3, 4 pessoas. E em tempos de fake news, né, a gente fica logo assim, né, desconfiado, né? Se bem que o Boticário faz promoções, eu mesma já fui lá pegar uns cremes, umas coisas que eles fazem quando os produtos são novos, né? Mas o que me chamou a atenção nessa era que você tinha que colocar o seu endereço para o Boticário mandar deixar as máscaras. Gente, né, em tempo de pandemia, como é que a pessoa vai se deslocar para a casa de outra pessoa para deixar máscara? Daí eu já desconfiei, né? Por quê? Porque eu ainda abri para ver o que era. Olha, passou assim uns 15, 20 minutos, circulou que era fake news, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma das mazelas do mundo virtual. Por quê? O mundo virtual faz com que a gente tenha acesso a muita informação ao mesmo tempo, tá certo? E a gente não tem tempo hábil, ou a gente confia em quem manda, e a gente não vê a procedência. Então, o que pode acontecer? A gente acaba tendo uma informação de má qualidade, né? E quais são as condições, tá? Para a gente tomar uma decisão? Vamos ver aqui. Se é o próximo slide. Tá.
deixa eu só fazer aqui uma parte aqui, né? Quando a gente tem certeza, tá certo? O que é preciso fazer? Quando é que tem certeza? Quando eu tenho total conhecimento do processo decisório. Aí eu tenho certeza e eu vou em cima, pronto, é aqui que eu vou fazer. Boa noite, Maiara, boa noite, Diego, boa noite, Stephanie, tá? Quando você está em condição de risco, quando se não tem informação suficiente, né, do processo de decisão, ou seja, quando é uma situação pouco conhecida, o gestor, muitas vezes, ele vai utilizar o quê? A sua experiência pessoal de alguma situação vivenciada, né, ou parecida. Quando está em condição de incerteza, é quando não se tem informação de nada, da situação nenhuma. Então, daí a gente usa a intuição e a criatividade. E quando está em condição de conflito, aí a gente tem que ver as ações dos competidores, né? Então, assim, depois eu posso até escrever isso daqui para colocar no grupo, porque isso aqui era da apostila anterior que a gente utilizava, sabe? Porque essa apostila atual, ela foi refeita, e essa outra aqui é bem mais grossinha, e tem coisas que tem aqui que não tem aqui. Então, eu acabo complementando esse conteúdo com esse daqui, tá? Então, gente, vamos aqui. É importante que o gestor decida com rapidez, tá certo? Que reduza a incerteza. Mas, às vezes, o gestor, ele procrastina, né? Vixe, professora, a senhora abriu o dicionário hoje, né? O que é procrastinar? Alguém sabe me dizer o que é procrastinar? Vamos lá. Você já deve ter pelo menos escutado. Pode até não saber o que é. Adiar. Perfeito. Deixar para depois. Deixar para depois. Muito bem. Empurrar com a barriga, né? Por quê? Porque, às vezes, a situação ela é tão incerta que você teme tomar uma decisão ali de imediato, né? Então, quanto mais rápido você analisar as alternativas para tomar uma decisão mais eficaz, melhor, tá certo? Então, assim, não é você ter que tomar a decisão, papum, né? Mas ali, o problema tá ali, acontece, aí você fica, ai, deixa para amanhã, né? Deixar para amanhã. Aí amanhã aquele problema vai aumentando. Aquela bola de neve, ela vai aumentando, tá certo? Então, o problema está ali na sua frente. Então, vamos analisar as alternativas para ver o que é que a gente pode fazer, né? O que é que o gestor também precisa fazer? Planejar de forma estratégica. Lembra que eu já falei aqui o que é estratégia? Estratégia é você traçar linhas de ação de como você vai chegar lá. E onde é o lá? É na meta, é no objetivo, aquilo que você quer alcançar, tá certo? Ou seja, quando você trabalha estratégia, você está trabalhando com o futuro, com o que ainda vai acontecer, com ações futuras, que a tomada de decisão implica diretamente isso, porque quando você toma uma decisão, você não sabe o que é que vai acontecer. Você pode até imaginar, né? Mas a consequência daquela tomada de decisão, você não tem certeza, tá certo? Então, quando você planeja de uma forma estratégica, você está planejando possíveis ações futuras, né? Além de propiciar uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Professor, o que é vantagem competitiva? Eu já ouvi isso em palestra, eu já ouvi professor falando isso, eu já li. O que é essa vantagem competitiva? Essa vantagem competitiva, gente, é você estar um passo à frente do seu concorrente. Tá certo? Então, hoje as empresas, elas se esforçam muito para ter essa vantagem competitiva. Por quê? Atendimento ao cliente é praticamente obrigatório, todo mundo tem que atender bem. Isso é obrigação, né? Surpreender o cliente, encantar o cliente são os diferenciais, mas todo cliente merece ser bem atendido, tá certo? Ou seja, isso não é mais vantagem competitiva, tá? Preço. Todos os segmentos hoje, eles têm preços similares. E quando não tem, eles baixam, eles negociam, tá? Então, o que é essa vantagem competitiva? Vantagem competitiva é aquilo que você tem e seu concorrente não tem, tá certo? Então, as empresas hoje, elas sempre procuram estar, né, à frente do cliente, exatamente para quê? Para ter essa vantagem e o cliente optar por ela. Por exemplo, enquanto eu estava falando com vocês aqui, eu me lembrei
de um exemplo que eu vou falar aqui para vocês. Eu não sei se vocês já observaram. Aqui a gente tem Pague-Menos em cada esquina, né? Até mesmo porque é uma farmácia local, tá? E nós temos outras farmácias concorrentes que chegaram há pouco tempo, como a Drogazil, como a Extra Farma, tá? Eu não sei se vocês perceberam, a Extra Farma, ela veio primeiro, a Drogazil veio por último. E eu li que a Extra Farma estava remodelando suas lojas de forma a dar mais conforto para o cliente. E elas estavam priorizando o quê? Estacionamento. Vocês perceberam que a grande maioria das Extra Farmas agora tem um estacionamento amplo? Vocês já perceberam isso? A loja é um pouco mais recuada e tem aquele estacionamento em volta, tá? Isso, gente, é um exemplo de vantagem competitiva. Até mesmo porque hoje, com esse corre-corre que a gente tem hoje, eu sou uma que muitas vezes deixo o carro em casa e vou de Uber, ou vou de ônibus mesmo, né? Tá? Porque a dificuldade para se estacionar é tanta que você passa mais tempo procurando onde estacionar, que é muito mais fácil você se deslocar de Uber, né? Então, eu achei isso, assim, de uma sensibilidade para com o cliente tremenda. E se a gente for observar, os estacionamentos das Extra Farmas agora são desse jeito, são bem amplos. Pelo menos os aqui perto de onde eu moro, que eu moro aqui próximo da cidade dos funcionários, tem 2 Extra Farmas e tem bastante espaço, né? Isso é um exemplo de vantagem competitiva, tá certo? Então, assim, só para vocês entenderem o que é essa vantagem competitiva em relação à concorrente. Porque se o cliente passa por uma Pague-Menos, não tem onde estacionar, ele vai-se embora, né? Ele chega numa Extra Farma, ele vê aquele montão de vaga, aonde é que ele vai ficar? Aonde ele pode estacionar, tá? Então, continuando aqui na história da alternativa mais eficaz. A informação da qualidade é uma importante aliada. Por quê? Em virtude de tudo que a gente está discutindo aqui, né? É aliada por quê? Porque vai reduzir a incerteza, vai dar mais rapidez nessa tomada de decisão, e ela tem que estar disponível no momento certo e de forma segura, tá certo? Vamos passar aqui o slide aqui. Decisão em condições de certeza, tá? A gente estava falando do processo de decisão na condição da incerteza, que é quando tem o quê, ó? Quando está em condição de risco, quando não se tem informação suficiente do processo decisório, ou seja, quando a situação é pouco conhecida. O gestor usa muito da sua prática pessoal. Nós vamos falar agora das condições para se tomar uma decisão quando se tem certeza, ou seja, quando há total conhecimento de todos os estados da natureza do processo decisório, tá certo? Tá certo. Então, certeza é saber 100% sobre a situação que está ocorrendo, no instante que está tomando a decisão, tá? Na incerteza, ocorre quando se não tem informação e dados, as circunstâncias do processo decisório ou em relação à parte da situação, deve-se recorrer à intuição e é necessário o uso da criatividade, tá certo? Então, assim, muitas vezes, essa situação de incerteza gera procrastinação, por quê? Porque como o gestor não vivenciou, como ele nunca resolveu um problema dessa natureza, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar na dúvida, ele vai ficar inseguro. Então, é mais fácil deixar para depois do que tentar resolver. Mas vou dizer uma coisa, gente, tem que encarar o bicho-papão de frente, tá certo? O problema está ali, tem que ser resolvido, então a gente tem que ir para resolver. Por quê? Decidir sempre vai implicar em escolher uma alternativa e deixar as outras de lado. E isso daí é assumir risco, tá? Então, a gente falou de certeza, falou de incerteza, vamos agora falar de risco. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Esse próximo slide vai estar abordando isso. Pronto. Decisão em condição de risco. Mas, gente, alguém me adicionou no grupo da sala do WhatsApp. Cadê o Helder? Helder, você está presente? O Helder é o meu coadjuvante nesses casos. Breno, escreve o número do teu WhatsApp aqui no chat, que assim que possível, o Helder, que é o líder da turma, te inclui, tá certo? Pode ser, Helder? Sim. Tá, lhe agradeço, viu? Então, gente, vamos agora falar
sobre decisão em condição de risco. Mas o que é risco? Quem é que pode me dizer o que é risco? Vamos lá, me digam aí, enquanto eu tomo aqui um gole de água. O que é risco? Nesse contexto que a gente está falando aqui. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos, gente, participem. Se eu fizesse uma prova relâmpago agora, é o novo, eu fiz muita prova relâmpago, né? E eu perguntasse o que é risco, né, em processo decisório, o que é que vocês iam responder? Vamos lá, deixa eu ver o que é que o pessoal está colocando aqui. Problema, ameaça. Vamos lá, vamos lá. Quero mais participação. Vamos lá. Perigo. É o quê? Não ouvi. É tomar a decisão errada, professora? Tomar a decisão errada é uma consequência do Perigo. risco. Perigo, muito bem. O risco, a gente já fica logo assim, né? Risco é uma coisa que a gente... eu não vou arriscar. Não, minha filha, recebi uma proposta de emprego, mas eu não vou arriscar. Não é assim que a gente diz? Vou ficar no meu cantinho mesmo. Por quê? O que é o risco, gente? É a gente trabalhar, ou é a gente se deparar com algo que a gente nunca presenciou. É a gente ir para o desconhecido. E assumir esse risco, muitas vezes, traz o quê? Temor, angústia. Por quê? Porque você não sabe onde é que você vai pisar, não é? Então, assim, tem gente que diz assim, não, mas eu vou arriscar, ó, porque já diz o ditado, quem não arrisca, não petisca, não é assim, né? Então, assim, esse risco, gente, quando deixa eu ver aqui, a decisão tem chance, 50% de... Isso, exatamente, tá? Aí você corre o risco. E mesmo quando você tem certeza, você ainda corre o risco? Imagine quando é incerteza, né? Então, assim, o que é o risco nesse sentido? Quando os resultados de uma decisão, né, que se possa tomar, não são 100% conhecidos, tá certo? Tá? Aí tem que se calcular o risco através das probabilidades. Aí você vai ter que fazer as probabilidades. Não, se eu tomar essa decisão A, a probabilidade de dar certo é tantos por cento, de não dar certo é tantos por cento. Se eu tomar B, né? Ou seja, você vai ter que calcular o risco. É o que o pessoal faz com seguro de vida, é o que o pessoal faz com seguro de carro, tá certo? Né? Então, assim, qual é a probabilidade? Vamos descartar o cenário de pandemia, tá? Porque hoje qualquer um pode morrer, tá certo? Aliás, gente, qualquer um pode morrer. Mas, quando se vai trabalhar a questão de seguro de vida, qual a probabilidade de quando você vai calcular o seguro? Quem é que vai morrer com mais certeza? O idoso ou o novo? Aí a gente já sabe, o idoso, né? Por que plano de saúde de gente idosa, não é nem idosa, que eu não sou nem idosa, mas quando eu fiz 40 anos, a minha faixa etária, ó, praticamente triplicou, tá certo? Por quê? Porque pressupõe-se que as pessoas com mais idade vão adoecer mais, né? E, consequentemente, vão usar mais o plano. Pressupõe-se que pessoas a partir de 60 anos podem morrer com mais frequência, imagine 70, ou seja, esses fatores é que vão influenciar no risco, no exemplo que eu estou falando aqui, entendeu? Para a gente entender o que é o risco. Então, um outro exemplo aqui, ó. Quando as empresas querem inserir um novo produto no mercado, tá? Então, tem que calcular a probabilidade das vendas, tá certo? No primeiro trimestre, no primeiro semestre, tá? Para saber se vai ser atingido ou não. Por quê? Porque é um produto novo. Então, quem trabalha com isso sabe que antes de lançar um produto novo no mercado, o pessoal faz toda aquela pesquisa de mercado, né? De uma série de coisas. E mesmo fazendo isso, quando você lança, você não tem 100% de certeza se vai dar certo, então você tem que calcular uma probabilidade de margem de vendas, verificar através dos indicadores de vendas se aquele produto está sendo aceito, né? Comparar
com o período atual, deixa eu ver o que é que o Fagner está colocando aqui, ó. Em questão de seguro de carro, é bem mais caro. Isso. Por que, Fagner? Ó, aqui, ó, pegando aqui o exemplo aqui, ó. Em questão de seguro de carro, é mais caro quando o cliente é mais jovem. Por quê? Porque o jovem, né, ele é mais ousado, mais descuidado, né, gosta de acelerar, tá certo? Né? Então, assim, todas essas variáveis são consideradas numa análise de risco. Bem lembrado, esse seu exemplo aí foi bem bacana. Então, quando se vai tomar decisão em condição de risco, é quando não é conhecido, né, as probabilidades associadas, ou seja, em cada um dos estados do processo de decisão. A situação é pouco conhecida, a certeza vai variar entre 0 e 100%, né? Aí o gestor vai ter que utilizar muito o quê? Da experiência pessoal, daquilo que ele já vivenciou, né? Da intuição, né? Das informações secundárias, tá certo? Para ele mensurar as chances de acerto de alternativa ou resultado. Eu trabalho com recrutamento e seleção, gente, há muitos anos. Então, assim, quando eu digo muitos anos, são muitos anos mesmo. Só numa empresa, eu já estou há 24 anos, viu? Essa CUTS aqui é bem cuidada, graças a Deus. Mas, assim, nessa empresa que eu trabalho, esse ano eu completei 24 anos que eu estou lá, né? E eu já trabalhei em outras empresas. E a menina que trabalha comigo, ela diz assim, meu Deus, mas como é que a senhora acerta? É o feeling, é a intuição, que a experiência ao longo de todos esses anos faz com que a gente, né, vá tendo, né, esses sentimentos. Por quê? Porque às vezes chega gente lá para entrevistar e tudo, eu digo assim, esse aí não dá certo. Esse não vou chamar porque não vai dar certo. Ou então, quando o gestor escolhe, eu digo assim, tomara que eu mude de ideia, eu digo desse jeito, tomara que eu mude de ideia, mas esse daí não dura nem um mês. Gente, é impressionante. Ela, meu Deus, como é que a senhora acerta? Por quê? Porque a experiência de trabalho que eu já adquiri me dá, né, segurança e intuição pelo comportamento das pessoas, pelas respostas, pelas hesitações. Gente, eu sei até se vai dar certo ou não numa entrevista, se a pessoa olha ou não para mim, entendeu? Se ela gagueja ou não, né? Tá? Então, assim, isso tudo é o quê? Experiência, que no meu caso, que trabalho com RH já tem um tempão, me ajuda muito. Me ajuda muito, muito mesmo, né? Então, o gestor, ele tem que utilizar a experiência pessoal dele, intuição, informações secundárias, para mensurar. O professor não quer mensurar, medir, comparar, mensurar as chances de acerto, né? Vamos aqui. Vamos para frente. Olha só, tem umas questõezinhas aqui, vamos ver, baseado no que a gente está discutindo aqui, ó. Ocorre quando não são conhecidos. Quem é que pode ler aí o cabeçalho aí para mim? Quem é que pode ler? Ocorre quando não são conhecidas as probabilidades associadas a cada um dos estudos de natureza do processo decisório. Ou seja, o que está sendo perguntado, qual é o tipo de decisão que ocorre quando não são conhecidas as probabilidades associadas a cada um dos estados da natureza do processo decisório. Vocês acham que é o quê? A letra A, decisões com certeza? A letra B de bola, decisões com incerteza? A letra C de casa, decisões programadas? A letra D de dado, decisão em condição de risco? Ou vocês acham que só está certa a alternativa B e D? O que é que vocês acham, antes da gente ver a resposta? Ah, é? A minha é a letra E, Ah, professor. é. Por que vocês... A letra E, a B e a D? Isso, professora. Ocorre quando não são conhecidas as probabilidades associadas a cada um dos estados da natureza do processo decisório. Vamos ver qual é a resposta. É a de risco. Por que não considerou a B? Porque a incerteza, gente, você tem conhecimento. Pode ter pouco conhecimento, tá certo? A de risco você não tem nenhum, entendeu?
Então, ó, quando não são conhecidas as probabilidades associadas. Vamos ver aqui o que é que diz a incerteza. Peraí, só um instantinho. Eu acho legal essas interatividadezinhas, porque faz com que a gente tire as dúvidas e vá fixando, tá? Peraí, só um minutinho. Deixa eu só localizar aqui o slide, para a gente poder ver. Pronto. É o slide 29. Só um minutinho. Acabei de achar aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, 29, ó. Incerteza. Situação que se configura por existir informação insuficiente. Não está dizendo que não tem. Perceberam por que não é essa alternativa B? Já na do risco, vamos lá. Vou para frente. Opa, volta, Cláudia. Chega. Fui muito rápido. Ó, a do risco, né? A situação é pouco conhecida, não são conhecidas as probabilidades associadas, entenderam? Gente, só um instante. É o meu cachorrinho aqui latindo. Vocês ouviram o latido dele? Aí eu coloquei ele ali para... Pronto. Entenderam agora? Tiraram a dúvida? Vamos para frente? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Pronto, a gente viu as decisões, vamos recapitular o que é que a gente está vendo. Né? Decisões, quando a gente tem certeza, na incerteza, no risco, e agora em condição de conflito. Me digam, gente, o que é conflito? O que é que vocês acham que é conflito? Quando pessoas têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Perfeito. Divergência de opinião, não é? Aí gera-se o conflito, tá? Então, quando a gente tem divergência de alternativas para escolher para tomar uma decisão, né? Você acha que é por ali e a outra pessoa acha que é por ali, tá certo? Se você compartilha de decisão compartilhada com seu grupo, metade do grupo acha que é aquela e a outra metade acha que é aquela, entendeu? E fica assim meio que uma competição, né? A minha que é certa, a do outro que não é, tá certo? Então, assim, decisão em condição de conflito é quando a ação dos competidores são determinadas, né, pela situação em si, do processo de tomada de decisão e das estratégias. O slide está todo branco? Peraí, Tatiana, quem é que não está conseguindo ver o slide? Será que é porque eu passei? Será que mas tem outras pessoas que estão conseguindo visualizar? Eu estou no slide 38. Eu estou vendo, professora. No meu calma aí. Gente, alguém assumiu o controle da apresentação. Eu tomei de volta o controle, viu? Vamos tomar cuidado. Pode ter sido por isso. Pode ter sido por isso. Outra pessoa assumiu o controle e você não conseguiu visualizar, mas eu tomei o controle de volta, tá? A minha pergunta é... Aqui o meu parece o slide 31. Eu já estou no 38. Dá uma atualização aí. A André está dizendo que parou no 3. Tainá, agora deu certo. O teu continua branco, Tainá? Eu saí e entrei de novo, deu certo agora. Cadê a Andréa? Andréa disse que o dela travou no 3. Jucivânia disse que está normal. Tainá, deu certo agora? Deu certo. Eu entrei e saí de novo. Pronto. Andréa, faça isso também para ver se dá certo. A Vanessa está dando uma dica aqui, ó. Quem tiver no celular, clica em para o apresentador, é isso? Parar a apresentação, é? Deu certo, meu. Pronto. Então, vejam aí, gente, se vocês estão no mesmo slide que eu tô projetando, que é decisão em condição de conflito, que é o que a gente está falando aqui. É o slide de número
38. Chequem aí, por favor, tá? Então, gente, vamos lá. O conflito é exatamente essa situação de divergência, né? Essa situação aonde você tem que optar, né? E o próprio processo de tomada de decisão, você tem que optar, tá certo? Considerando, ok, André, beleza. Rosalba disse que não está aparecendo. Rosalba, entra novamente, meu amor, me dá um feedback aqui no chat, tá? Senão eu perco o fio da tomada aqui do conteúdo. Então, gente, olha, o decidir, o processo de decisão já envolve uma tomada, né? Surge o problema, já envolve a tomada de decisão, onde você tem que considerar as variáveis para correr risco ou não, assumindo as probabilidades, dependendo se é com risco, incerteza ou certeza, né? Imagine quando você tem que tomar, né? Em situação de conflito, ou seja, se potencializa, se torna mais complexo, né? Então, assim, esse tipo de condição para se tomar uma decisão pode ser caracterizado quando a estratégia a ser estabelecida e a situação em si do processo passam a ser determinadas de acordo com a ação dos concorrentes, né? Então, segundo, isso aqui eu estou lendo, tá, gente? Para complementar o que a gente está vendo aqui. Segundo Montana e Chernov, que são autores, a falta de habilidade de se prever um resultado ou designar uma probabilidade pode decorrer dos seguintes fatores, tá certo? Quais são os fatores? Complexidade de variáveis, falta de informação sobre as variáveis em questão, o estabelecimento de probabilidade não é possível na condição da situação, né? Lembra que a gente disse que para calcular o risco a gente tem que considerar as variáveis, as probabilidades? Então, assim, muitas vezes tomar uma decisão numa situação de competição, numa situação de conflito, é ainda mais complexo, mais difícil do que as outras situações. Aí, você tem que tomar mais cuidado para não tomar uma decisão errada, precipitada, tá certo? Se você... Ok, Rosalba, que bom que deu certo. Né? Então, cada vez mais as decisões, elas estão se descentralizando, né? E sendo tomadas em grupo, tá certo? Até mesmo porque, lembra que eu já falei em aulas passadas, quando a gente está muito focado no problema, a gente não vê as outras alternativas que estão ao redor. Então, quem está mais de fora pode analisar a situação de uma forma diferenciada e ver outras possibilidades do que quem está totalmente focado no problema, né? Então, quando você descentraliza, tá certo? Quando você tira, o que é descentralizar? É você compartilhar, é você levar o problema e levantar sugestões do seu grupo, né? É você delegar, você dar autonomia, ou seja, você não toma essa decisão sozinho, tá certo? Tá? Isso vai implicar diretamente no quê? Tá? Em quem decide, tá certo? Então, gente, ó, eu trouxe essa figurinha aqui dos níveis de decisão, tá? Para a gente ter uma ideia, porque isso também vai influenciar no processo de tomada de decisão. Então, a gente está vendo uma pirâmide aí, aonde nós estamos vendo no cume, né, no nível mais alto, o nível estratégico. São as decisões estratégicas que são definidas no planejamento estratégico. Professor, o que é isso? Vejam só. Quem é que está no alto da pirâmide, na opinião de vocês? Quem é que está lá em cima? Quem é? Me digam aí, quem é? Na opinião de vocês, quem é que está aí, no alto? Anda, povo, responde. Em cima somos Diretores. É quem? Opa, já estou ouvindo. Isso. Os gestores, diretores. Ou seja, quem manda, né? O povo que manda, né?
tá certo? Ou seja, quem é que está lá em cima? Os diretores, os executivos, os presidentes, tá certo? É o nível estratégico, ou seja, isso, são os VIPs, são as pessoas, né? Então, o que são essas decisões estratégicas, gente, tá certo? São aquelas decisões que são tomadas com base em relatório, são decisões que são tomadas com base em várias análises, são aquelas decisões que vão comprometer as ações da empresa como um todo, tá certo? Ou seja, elas precisam ser tomadas no nível estratégico mais alto. O que a gente está vendo aqui é uma hierarquia, tá certo? Então, quem é que está no nível estratégico? São os diretores, são os presidentes, tá certo? Então, essas decisões estratégicas, elas vão se relacionar com o objetivo de longo prazo e vão afetar a empresa como um todo, tá certo? Aí o executivo tomou as decisões. Quem é que vai colocar em prática essas decisões? O nível tático. Professor, o que é o nível tático? O nível tático ou gerencial. Lembra que lá em cima, no cume, está diretor, executivo, presidente. No nível tático está quem? Os gerentes, os coordenadores, tá certo? Ou seja, são as pessoas que vão colocar em prática as decisões determinadas pelo poder executivo, tá certo? Então, no nível tático, cabe o que no nível tático? Acatar as decisões tomadas no nível estratégico, né? Planejar e controlar as decisões administrativas, tá certo? Transformar, tá? As decisões tomadas no nível estratégico em linhas de ação para quem? Para que a base da pirâmide, quem é que está na base da pirâmide, meu povo? Os escravos, professor. Funcionário. Nós, né? Para que o nível operacional execute, entendeu? Né? Ou seja, nós, né? Também, eu tô aí, viu, meu povo? Eu tô aí, tá certo? Então, só um instante aqui que travou aqui. Deixa só eu dar um F5 aqui, pronto. Então, no nível operacional, tá certo? Como o próprio nome já está dizendo, as decisões são operacionais e o planejamento é operacional. Então, o que é que cabe nesse nível? O que é que a gente precisa fazer? Ora. No nível operacional, executar, colocar em prática o que foi planejado, tá certo? O que é que cabe nisso? Quais são os recursos necessários para ser adotado, né? Quais são os produtos ou resultados finais esperados, os prazos estabelecidos, ou seja, o nível estratégico determina, o nível tático desenvolve em linhas de ação o que foi determinado, e o nível operacional bota a mão na massa, tá certo? Professor, o que é que isso tem a ver com tomada de decisão? Tudo, gente. Só tudo. Por quê? Porque a partir dessa hierarquia de decisão, vai comprometer também as tomadas de decisão, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Aqui, a gente está fazendo aqui a partezinha do planejamento estratégico, por quê? Planejar está inerente ao processo de tomada de decisão. Ao longo de todas as aulas que a gente tem visto até agora, a gente tem visto que tomar decisão implica escolher alternativas. Nós estamos vendo hoje que essa escolha de alternativas vai implicar em risco, né? Que vai implicar em ações futuras, tá certo? Que eu preciso fazer a análise das probabilidades, eu preciso conhecer a fonte da informação, a procedência, eu preciso, dentre as alternativas que eu tenho que escolher, calcular o risco e analisar as consequências, tá certo? Então, gente, o planejamento estratégico, ele é o quê? É planejar o futuro, com base na estratégia que a empresa quer. E o que é estratégia? A estratégia, gente, é aquilo que eu pretendo alcançar.
Lembra que eu usei o exemplo do emagrecimento e da academia, né? Então, qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Emagrecer, tá certo? Acho que é a meta, objetivo do Mulherio todo, né? Então, qual é a estratégia que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo? Aí vem um monte, né? Ir para a academia, fechar a boca, tirar o açúcar, isso são as estratégias. Então, planejamento estratégico é todo pautado nisso. Pautado em quê? Em ações futuras. Eu vou me imaginar onde eu estou e aonde eu quero chegar em termos corporativos. Então, eu estou nesse ponto aqui, quero chegar nesse ponto. Nessa linha, do ponto A para o ponto B, o que é que eu vou ter que fazer para chegar lá? Entendeu? Ou seja, eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que antever esse futuro, tá certo? Por isso que o nome se chama planejar estrategicamente, tá certo? E isso, gente, esse planejamento estratégico, ele vai servir para quê? Para dar um rumo nas tomadas de decisão que eu preciso fazer. Então, quando se trabalha tomada de decisão, automaticamente, inerentemente, você também trabalha com planejamento estratégico, tá certo? Então, vamos aqui, o que é que o slide contempla, né? Planejamento estratégico refere-se às decisões e ações dos dirigentes da empresa, antever o futuro, estando relacionado com a adaptação da organização ao ambiente mutável, né? Mutável o quê? Que muda. Empresas normalmente costumam fazer planejamento estratégico no final do ano, tipo novembro, dezembro, já para janeiro começar a fazer o planejamento estratégico com aquelas metas, porque tem empresa que faz mês a mês. Em janeiro eu quero fazer assim, em fevereiro eu quero fazer assado, março eu quero fazer assado, entendeu? Vocês imaginem quem planejou em 2019, 2020, o planejamento teve que ser totalmente reconfigurado. Por quê? Porque em 2019 a gente nunca imaginaria, eu pelo menos não imaginaria, tanto é que quando eu vi a notícia do Covid pela primeira vez, eu pensei, nem dei importância, mas isso não chega aqui, né, lá na China, né? E chegou com gosto, né? Então, as situações influenciam naquilo que você planeja, né? Então, quando fala em ambiente mutável, é exatamente nesse sentido, tá certo? E não só nesse contexto de pandemia. Muitas vezes vem um concorrente com outro produto, né? Vem um outro fator inusitado, você perde um cliente, ou seja, todas essas variáveis podem contribuir para quê? Para que o seu planejamento mude. É por isso que o planejamento, ele não é rigoroso, ele não é rígido, tá? É por isso que quando você planeja, você tem que estar em constante manutenção. Manutenção como? Avaliando. Ó, eu planejei isso para janeiro, mas acabou não dando tempo. Vou jogar para fevereiro? Ó, em fevereiro não vai dar para fazer isso, então eu faço a de janeiro? Ou seja, você tem que estar o tempo todo analisando. Mas o que é que acontece na maioria das vezes? As pessoas planejam, faz aquele planejamento lindo, belo e maravilhoso, tá o mês todinho aqui, apresenta, faz janeiro, faz fevereiro, março já fica meia boca, abril sem nada. Quando chega em maio, você não precisa mais nem de planejamento estratégico. Sabe por quê, gente? Porque a rotina do dia a dia de trabalho engole a gente, tá certo? Então, se você se programa a trabalhar com planejamento estratégico, você tem que se programar a fazer essas análises, entendeu? Tá? Por quê? Porque você fazendo isso, ele vai ser uma ferramenta utilíssima para quê? Para te ajudar a tomar decisões futuras, tá certo? Até aqui tudo bem, gente? Tá tranquilo? Querem fazer algum comentário? Então, quando é que se utiliza planejamento? Para que serve o planejamento estratégico, né? Os exemplos que tem aí. Se você vai lançar um novo produto, faz planejamento. Vai ampliar a empresa, expandir a empresa, faz o planejamento. Quer utilizar novas estratégias de marketing para estar conquistando ou chamando cliente? Quer ampliar o seu mix de produtos? Você quer variar? Você quer exportar? Você quer fazer parcerias com outras empresas? Então, gente, você tem que planejar, né? Vamos para frente. Vamos falar agora do planejamento tático, tá? Que eu já citei algumas coisas. O que é o planejamento tático?
acata as decisões e planejamento estratégico. Vamos voltar aqui, ó. Planejamento estratégico. Quem é que faz esse planejamento? Vamos voltar aqui à piramidezinha, só para a gente lembrar. Quem é que faz esse planejamento? O pessoal que está na cúpula, tá? Os diretores, os executivos, tá certo? Que aí a gente viu o que é, para que serve. Aí a gente está agora falando do planejamento tático, tá? Onde é que está o planejamento tático? Aqui, ó, tá certo? Estou voltando aqui só para a gente poder lembrar. Então, gente, vocês estão visualizando o slide? Eu estou no slide 41, porque eu já notei que quando eu mexo, que eu passo para frente, eu passo para trás, tem gente que não consegue visualizar. Então, só para saber que eu estou no slide 41, tá? Então, vamos agora falar do planejamento tático. O que é esse planejamento tático? Acata as decisões do estratégico. Vai planejar e vai controlar as decisões administrativas e também operacionais. Deixa eu ver o que é que vocês estão escrevendo aqui no chat. Só um instantinho. Ok, tá tudo ok, perfeito, beleza, ótimo. Tá, continuando. Por que tem que se planejar taticamente para obter sempre a eficiência? Fazer bem aquilo que a gente se dispôs a fazer, tá? Ou seja, as decisões do estratégico, eu vou planejar no tático para o operacional executar. Então, quais são os exemplos? Quais são os exemplos desse tipo de planejamento, né? São os planejamentos financeiros, de RH, de produção, de marketing, tá certo? Aí, eu vou chegar agora no planejamento operacional, ou seja, lá na base da pirâmide, onde a gente está, né? Porque já diz o ditado, manda quem pode, o pessoal lá da cúpula, obedece quem tem juízo, né? Do tático para baixo, principalmente o operacional, tá? Então, no planejamento operacional, né? Existem as decisões rotineiras e relacionadas à execução das atividades, definição e acompanhamento dos procedimentos, né? Os recursos necessários para o desenvolvimento e implantação. Implantação de quê? Daquilo que foi planejado lá no altozinho da pirâmide, no nível estratégico, tá certo? Quais são os procedimentos a serem adotados? Que procedimento? Que o nível tático transformou. O nível executivo planeja, né, a meta principal, o objetivo principal, o tático vai transformar aquela meta numa linha de ação, tá certo? E quem é que vai estar em prática? A base da pirâmide, o operacional, tá? Então, continuando, produtos ou os resultados finais esperados, né? Prazos estabelecidos, responsáveis de execução e implantação, tá? Professora, e o que é que isso tem a ver com a tomada de decisão? Tudo, gente. Tudo como? Cada um, dentro da sua hierarquia de decisão, tem autonomia para tomar as decisões, tá certo? A gente precisa conhecer essa hierarquia de hierarquia, gente, é exatamente isso, né? Presidente, gerente, supervisor, né? Tá? Então, essa hierarquia vai influenciar nas tomadas de decisão, tá certo? Então, dependendo de onde você se encontrar, tá certo? Você vai saber como você vai agir, tá? Então, a gente tem falado também de descentralização, centralização, delegação, tá certo? Na aula que vem, nós vamos falar um pouco mais de detalhes, porque isso está tão importante atualmente em gestão, gente, né? Por quê, professora? Porque as pessoas hoje, os gestores, no caso, eles estão sendo muito cobrados em desenvolver lideranças, tá certo? Tá? E esse desenvolvimento de liderança implica na postura do gestor em descentralizar, em delegar, em dar autonomia. E o que é que acontece? Muito gestor não faz isso por insegurança, por medo de perder o lugar, tá certo? E tende a centralizar muita tarefa, muita decisão em si. Ocorre que
esse gestor precisa tomar consciência de que, ao fazer isso, ele não está perdendo lugar, ele está criando novos líderes, para que ele, enquanto gestor, possa se dedicar, ter mais tempo para pensar no nível estratégico que a gente viu, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes o gestor, né, por insegurança, por medo de perder o lugar, tá? Não delega, continua centralizando e ele não sai do nível operacional. E às vezes ele precisa estar no nível tático para transformar em linha de ação o que o estratégico pensa. Às vezes ele precisa analisar situações que, como eu acabei de falar, a rotina muitas vezes nos envolve de forma tal que eu lá vou ter tempo de planejar. Às vezes você diz assim, não, tem que fazer um relatório assim, assim, assado, para analisar vantagem, desvantagem. Menina, eu tenho que fazer, né? Assim que a gente diz, né? Menina, eu tenho que fazer, isso é coisa de quem tem que fazer, bora fazer isso. Ou seja, botar a mão na massa. Mas o gestor hoje, ele precisa tirar essa mão da massa. Ele tem que estimular a sua equipe a colocar a mão na massa. Tá certo? Tá? Então, nos níveis atuais de estilos de gestão, de estilos de liderança, está sendo cobrado, o gestor atual, ele está sendo provocado a descentralizar e a delegar para quê? Para que os seus liderados se sintam confiantes, né? Tá? Seguros e possam também vir a se desenvolver líderes, tá certo? Então, o que é delegar, tá certo? Delegar, gente, quando eu digo delegar, eu estou falando em transferir, eu estou falando transferir a autoridade para o meu subordinado, tá certo? Tá? Mas essa transferência, ela cria uma responsabilidade, tá certo? Né? Então, vamos ver aqui, ó. Quais são os aspectos importantes da delegação? Aumenta a produtividade da equipe, aumento considerável da motivação das pessoas envolvidas. Por quê? Por que vocês acham que a pessoa se motiva? Vamos pensar um pouquinho aqui? Por que vocês acham que a pessoa fica motivada? Diz aí. Sente importante. Opa, eu existo, meu chefe me enxergou, eu estou deixando de ser um mero operacional, a minha opinião tem valor, né? Exatamente, ó, se sente visto, né? Então, é por isso, gente, que está sendo incentivado isso, tá? Porque eu me sentir visto, eu me sinto importante, eu me sinto confiante, tá certo? E isso vai impactar diretamente na produtividade do grupo, tá certo? No clima organizacional, porque as pessoas vão se sentir mais confiantes, né? Vão trabalhar melhor, vão ficar mais felizes e o ambiente de trabalho vai ficar mais positivo, mais saudável, entendeu? Né? Então, isso também está sendo uma das consequências dessa cobrança, dessa pressão para esse gestor estar descentralizando. E outra coisa, gente, gestor que centraliza muito, né, é um gestor que adoece, tá certo? Por quê? Porque ele traz tudo para si, ele vive estressado, não dá tempo de fazer, né? Por quê? Porque ele tem que pensar no nível tático ou estratégico, dependendo da escala de hierarquia da pirâmide que ele está, né? Está sendo cobrado dele pensar dessa forma, no nível estratégico ou no nível tático, e ele está lá no operacional, botando a mão na massa. Por quê? Porque ou não confia na equipe, ou, né, tem medo de perder a sua função, tá certo? Né? Então, assim, hoje não está tendo espaço para gestor não delegar, tá certo? Eu tive uma chefe, eu digo, tive não é porque ela morreu, não, porque eu já mudei de empresa, né? E ela dizia assim, minha filha, ser chefe é a melhor coisa que existe. Porque você não faz nada, você manda os outros fazer tudo, né? E esse daí, gente, é o X da questão. Você pode até não fazer de botar a mão na massa, mas a responsabilidade continua sendo sua. Ou seja, você tem que saber se para quem você está delegando vai saber fazer. Porque se não souber fazer, a culpa não é dele, não. A culpa é sua, que não treinou, que não capacitou, que não procurou saber se a pessoa tinha condição.
entendeu? Né? Então, voltando aqui, ó. Outro aspecto importante, diminuição da burocracia na tomada de decisão, né? E é verdade, porque quando você delega, quando você descentraliza, tá certo? Você está dando autonomia para as pessoas resolverem coisas, né? Um exemplo de uma lâmpada, tá certo? Eu já trabalhei no local, gente, que uma lâmpada para ser trocada, para a gente poder comprar, tinha que perguntar ao presidente, o diretor, tá certo? Ou seja, coisas simples que podem ser delegadas para o nível tático, até mesmo operacional, um controle de estoque, você tem lâmpadas suficientes, né? E você não precisa de toda essa burocracia para se comprar uma lâmpada. Eu me lembro que, na época, eu fiquei tão assim que eu comprei a lâmpada, do meu bolso, do meu dinheiro. Por quê? Porque era a lâmpada da sala que eu trabalhava, né? Então, quando eu vi a burocracia, que eu imaginei essa lâmpada custando para chegar, e eu tendo uma iluminação precária, eu ia comprometer a minha vista. Eu já usava óculos nesse tempo. Você não quer saber de uma coisa? Só fui atravessar a rua, tinha um pão de açúcar em frente, eu comprei uma lâmpada, chamei a pessoa, botei, resolvi o problema. Entendeu? Né? Eu só ajeitava lá na minha sala. Como é, Helder? Eu só ajeitava o ar-condicionado lá na minha sala, que tava demorando para ajeitar, eu sou meio calorento, mandei ajeitar. Tu mandou ajeitar, foi? Mandei. É assim, é desse jeito. Eu faço muito isso. Por quê? Porque daqui, aí o pessoal diz assim, mulher, mas tu não tem obrigação. Eu digo, gente, eu não tenho obrigação, mas eu não enxergo. Imagine, até essa lâmpada chegar, o quanto que eu vou comprometer a minha visão. Entendeu? Né? Então, eu digo, não, minha filha. Aí, mas assim, segui todo o processo da lâmpada. A lâmpada chegou, gente, com quase 1 mês. Entendeu? Né? Eu digo, não, aí o pessoal, tu vai levar a lâmpada de volta? Eu digo, não, isso é para quando queimar, a gente não tem que seguir o mesmo processo, já tem uma lâmpada reserva aqui, né? Então, melhoria do desempenho e desenvolvimento do time, né? Que é da equipe, que a gente falou nesse instante. O gestor coordena projetos mais complexos, olha aí, tá vendo? É aquilo que eu falei. Então, não é que ele vá perder o lugar dele, ele não vai perder o lugar, tá certo? Ele vai descentralizar para deixar de fazer essas tarefas do dia a dia, do operacional, para quê? Para assumir, né, projetos mais complexos, daquele nível estratégicozinho da pirâmide que a gente viu, ou do operacional, entendeu? Né? O que ocorre, gente, é que a maioria dos gestores não pensa dessa forma. A maioria dos gestores é cobrado nesse nível estratégico e tático, mas quer botar a mão na massa, tá certo? Mas ele precisa deixar que a sua equipe bote a mão na massa também. Eu acho bacana o chefe botar a mão na massa, eu acho legal, tá? Mas ele também tem que deixar a equipe botar a mão na massa. Ele tem que orientar a sua equipe a botar a mão na massa e ele supervisionar esse processo, entendeu? Né? Mas o que ocorre na maioria das vezes é ele não supervisiona, ele não dá autonomia e só ele faz, né? Ou então, que também eu já vivenciei isso como funcionário, né? A pessoa te dá autonomia, deixa tu fazer, quando tu faz, ela refaz. Porque acha que você fez errado, então não fez do jeito dele, entendeu? Né? Deixa eu ver o que é que o outro está colocando aqui. Ó. Na teoria isso é óbvio, mas na prática é assim mesmo, é desse jeito mesmo que acontece, né? Então, aumento da amplitude do controle, ou seja, no que você delega, o controle vai se tornar até mais fácil, tá? Aí, gente, ó, vou só passar os slides aqui, porque eu tô querendo que a gente se detenha mais nisso na aula que vem, né? Porque tem mais coisas para a gente discutir, ó. Mas tem a questão da centralização, né? O que é que faz esse gestor centralizar? Tem a descentralização, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? A gente vai poder falar do empowerment, né? Que o empowerment é descentralizar o poder, tá? Então, para a gente não ter que parar já, né? Tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, para na aula que vem a gente está retomando a partir da centralização, tá? Deixa eu pegar aqui deixa eu parar a apresentação aqui. Ó, na nossa apostilazinha aqui, tá certo? A gente vai começar a trabalhar
o tópico 4, a hierarquia e sua tomada de decisão. Ó, tá? Aonde a gente vai estar falando. A gente já até falou dos níveis hierárquicos de decisão, tá? Mas a gente vai se deter na questão da centralização, da descentralização, da importância da delegação, o empowerment, a gente vai saber o que é isso. Então, aula que vem, tópico 4 da unidade 1, a hierarquia e sua tomada de decisão, para depois não dizer que eu não mandei ler, está sendo até gravado, tá bom? Aí, gente, eu vou colocar no grupo, a próxima tarefinha vai ser um estudo de caso, tá certo? Um estudo de caso com base no que a gente viu hoje de tomada de decisão, da certeza, da incerteza e do risco. No final do estudo de caso, tem umas questõezinhas, tá certo? Lá no AVA, no ambiente virtual do aluno, eu não vou colocar o estudo de caso, eu vou colocar só as questões. Professor, onde é que a senhora vai botar o estudo de caso? No grupo e aqui, na plataforma Teams, tá certo? Tá? Nesses dois ambientes, na plataforma e no grupo, vai estar o estudo de caso todo e com as questões. Só lá no AVA é que vai estar com as questões, que é exatamente para você clicar no linkzinho e já responder, como a grande maioria fez, tá certo? Professor, e toda semana você vai estar passando tarefinha? Quase toda semana. Lembra que a gente combinou que vão ser 10? Vão ser 10 tarefinhas? Eu já passei uma, já vou passar a segunda. Professora, eu não respondi a primeira, dá tempo? Dá. Cuida. Cuida de não deixar isso para a última hora. Foi aquilo que eu falei na aula passada. Tem gente que eu finalizando, encerrando no sistema, liga para mim e diz, professor, o que é que você pode fazer por mim? Aí quando eu digo assim, nada, aí a professora que é ruim, né? Então, não vamos deixar para a última hora, tá certo, gente? Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Ok.